A região amazônica sempre foi muito moderna. Ela sempre experimentou todas as experiências modernas. Aqui, quando as feministas nos anos 70 queimaram os sutiãs, por exemplo, as amazônicas já morreram de rir porque elas já não usavam há muito tempo. Quando o jornalista e escritor Luiz Fernando Imediato veio a primeira vez a Manaus, aí por final dos anos 70, muito jovem, simpático, branco, rosadinho, não é? Desceu a Eduardo Ribeiro, a Avenida Eduardo Ribeiro, e encontrei o Luiz Fernando Imediato em estado de choque, numa loja, refugiado numa loja. Perguntei se ele estava passando bem. Não, ele tinha sido beliscado na bunda desde o início da Eduardo Ribeiro até essa loja onde ele se refugiou. E eles nunca tinham, um mineiro tinha chegado aqui em Manaus, nunca tinha visto isso na vida, né? Então estava escondido dentro da loja, eu tive que resgatar ele. Então. A própria cultura indígena, existe, por exemplo, um povo que já entrou em extinção, de origem tupi, por exemplo, que viveu no Rio Madeira, os Parintintim. Toda a cultura Parintintim era em todo o sexo. Toda. E eles tinham uma cultura tão liberal, tão aberta, que o único tabu era a masturbação, porque era considerado um ato antissocial. Aí, por volta dos anos 50, se tem notícia do último chefe Parintintim, que era dono de um bordel especializadíssimo no Rio Madeira, que vinham tarados do mundo inteiro para passar noitadas lá, que experimentar coisas que não se perdeu na história, né? E não tem os chamados freios. Eles estão antes de Freud e antes do pecado original, né? E antes de Sócrates também, né? Então, são todos filósofos pré-socráticos, estão na época dos pré-socráticos, os povos indígenas aqui. Pessoas, por exemplo, que não gostam de mim por eu tenho traços assim, querem me xingar me chamando de índio. Então são pessoas que têm preconceito. Não tem um racismo contra o negro, por exemplo, não é tradição aqui, mas é contra o índio. E os índios, então, esses que acabaram de se disfarçar, se apresentam como peruanos, porque eles falam português com sotaque. Então, eles dizem que são peruanos ou são bolivianos e tal, para passar como caboclos comuns. A cultura popular aqui na região é uma cultura basicamente ensinada pelos nordestinos. E não foi complicado os nordestinos trazerem o conceito do boi como dança mágica. Se desenvolve de uma forma um pouco diferente, naturalmente. Há uma presença maior dos índios na trama da história, que cresce no Festival de Parintins. E o Festival de Parintins, ele é uma outra coisa, já não é mais o boi bombá tradicional da região amazônica. Ele é um super espetáculo, é uma ópera que tem estrutura de uma dança dramática, mas ele é um teatro de arena, na verdade.